Boa noite a todos os irmãos, que a paz de Jesus permaneça entre nós e que sejamos recebidos nesta casa de oração para mais um momento de aprendizado e de dedicação ao Mestre. Vamos do livro Caminho, Verdade e Vida, com as mensagens de Emmanuel a Chico Xavier. E a mensagem de 97 nos diz, aliás, nos questiona: amas o bastante? Perguntou-lhe certa vez, pela terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Está em João 21, 17. Aos aprendizes menos avisados, é estranhável que Jesus houvesse indagado do apóstolo por 3 vezes quanto à segurança de seu amor. O próprio Simão Pedro, ouvindo a interrogação repetida, entristecera-se, supondo que o mestre suspeitasse de seus sentimentos mais íntimos. Contudo, o ensinamento é mais profundo. Naquele instante, confiava-lhe Jesus o ministério da cooperação nos serviços redentores. O pescador de Cafarnaum ia contribuir na elevação de seus tutelados do mundo, ia apostolizar, alcançando valores novos para a vida eterna. Muito significava, portanto, a pergunta do Senhor neste particular. Jesus não pede informação ao discípulo com respeito aos raciocínios que lhe eram peculiares. Não deseja inteirar-se dos seus conhecimentos do colaborador relativamente a ele. Não reclama compromisso formal. Pretende saber apenas se Pedro o ama, deixando perceber que, com o amor, as demais dificuldades se resolvem. Se o discípulo possui suficiente provisão dessa essência divina, a tarefa mais dura converte-se em apostolado de bênçãos promissoras. É imperioso, desse modo, reconhecer que as tuas conquistas intelectuais valem muito, que tuas indagações são louváveis, mas, em verdade, somente serás efetivo e eficiente cooperador do Cristo se tiveres amor. E é a palavra que nós mais vemos e ouvimos falar, que é o amor. O amor, ele está presente nas declarações de um para o outro, está presente nas figurinhas que circulam pelo WhatsApp, pela internet, pelo Face, está presente em cartazes, está presente em faixas que saem pelos ares, através dos aviões, estão presentes em cartazes em prédios. Mas volto a perguntar aqui para nós presentes, a mesma pergunta que Jesus fez a Simão. Será que quem publica estas frases, quem as lê, quem as escreve,
sabe verdadeiramente o significado desta palavra? Será que paramos para pensar o que é o amor? De onde ele vem? A quem ele está direcionado? E será que nós conseguimos verdadeiramente expressar este amor a quem está ao nosso lado? Porque Jesus deixou também este ensinamento, que para amar o outro eu preciso me amar. Mas é necessário que eu ame ao próximo como a mim mesmo. E ao Pai acima de todas as coisas. Então, qual é o peso do meu amor? O que eu trabalho em mim em dedicação a este amor? E se Jesus chegasse para cada um de nós e dissesse: Lourdes, tu me amas? José, tu me amas? Qual seria esse peso, esse grau de sentimento que nós já conseguimos desenvolver tirando da nossa ignorância para designar esse afeto a alguém? E quando damos amor, ficamos envolvidos numa redoma de amor, que automaticamente a gente recebe esse amor através das ações do outro para conosco, do olhar, da declamação, da presteza, do carisma, da caridade. Então, é preciso que a gente tenha, de fato, uma resposta íntima dessa pergunta. Amamos e amamos a Jesus? E agora a nossa irmã Alessandra fará a nossa palestra do estudo de hoje. Boa noite. Aproveitando aí a nossa abertura, né, sobre o amor. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso amor maior, que é a nossa família. Então, o nosso tema é parentela corporal e parentela espiritual, que podemos também chamar de família material e família espiritual. O que seria isso, então? Está no Evangelho, está no Livro dos Espíritos, está em várias obras de Chico, em várias literaturas aí espíritas. Por que, né, essa diferença? Todos nós estamos aqui em família, né? Temos os nossos pais, temos os nossos ascendentes dos nossos pais, que são os nossos avós. Depois, muitos de nós arrumam companheiros, né, formam uma outra família, têm filhos, e vai se formando aí esses arranjos de família material que conhecemos. Mas os laços de sangue, eles são tão fortes, né, vamos falar assim. Então, o que nós vamos aprender? Que os laços de sangue, eles não criam forçosamente liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Porquanto, o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito do filho. Ele não mais faz do que lhe fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lo, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Então, a responsabilidade dos pais é muito grande, né? Não é só
formar esse indivíduo materialmente, suprir ali as necessidades materiais dele. Não é só isso. É também suprir essas necessidades intelectuais e principalmente morais e fazer progredir. Os que encarnam numa mesma família, sobretudo os parentes mais próximos, são mais das vezes espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer que sejam completamente estranhos uns aos outros esses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por mútuo antagonismo, que aí lhes serve de provação. Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os de simpatia e da comunhão de ideias, aos quais se prendem espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Segue que dois seres nascidos de diferentes pais podem ser mais irmãos pelo espírito do que se fossem pelo sangue. Podem então atrair-se, buscar-se, sentir prazer quando juntos, ao passo que dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, conforme se observa todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo pode trazer uma explicação através da pluralidade das existências. Então, nós às vezes temos afinidades maiores com pessoas que não são do nosso círculo familiar, vamos falar assim. Às vezes temos mais afinidade com um amigo, com alguém que conhecemos no trabalho, com alguém que às vezes seja um parente um pouquinho mais longe, um primo, do que muitas vezes com os nossos irmãos, com os nossos pais, né? Então, os verdadeiros laços não são só de sangue. Os laços de sangue, muitas vezes, eles são para nossa provação. No nosso lar, muitas vezes, são as nossas maiores provas. E muito mais do que se pode falar, né, para nos provar isso e para nos trazer conhecimento disso, é nós entendermos a pluralidade das nossas existências. Não estamos aqui uma única vez, não estamos aqui a passeio. Então, o que é elemento família? Muitas vezes nós nos perguntamos, né? Por que nasci? Por que estou nessa família? Eu não pedi para nascer, por que eu estou aqui? E muitas vezes blasfemamos ali, quantas vezes já não escutamos filhos, né? Dizer aos seus pais, por que eu nasci nessa família? Eu não pedi para nascer, por que você me teve? Né? Colocamos essa culpa aí nos nossos ancestrais, nos nossos antecedentes. Estamos certos perante a essa pergunta, né? Por que nasci nessa família? Por que estou aqui? O que nós temos que ter em mente? Estamos na família que deveríamos estar, no lugar que deveríamos estar, na hora que deveríamos estar. Então, nada é por acaso. Se estamos ali é porque fizemos essa programação anteriormente de estarmos ali, naquele lugar, naquela convivência com aquelas pessoas, naquele momento. Então, Emmanuel nos fala que a família é o nosso principal laboratório de evolução. Quando há algum planejamento, quando há um planejamento reencarnatório, alguns pontos são fundamentais para o êxito desse processo, e a família é o principal deles. Nascemos na melhor família para o nosso progresso espiritual. Com exceção de alguns espíritos que vêm em missão, vamos falar espíritos aí extremamente evoluídos, que vêm ajudar, né, mais do que cumprir provas e expiações, eles vêm para ajudar a humanidade. A maioria de nós programamos a nossa encarnação. Exceção desses que vêm em missão e exceção dos que têm a encarnação compulsória. O que é a encarnação compulsória? São espíritos, às vezes, muito endurecidos, que não querem a reencarnação e que, por necessidade, escolhido uma família que acolhe aquele espírito para ajudá-lo na evolução dele. E os que vêm em missão vêm para nos ajudar. Temos aí vários exemplos, né? Contemporâneos nossos, Chico Xavier, Irmã Dulce,
a que viveu lá na Índia, a Madre Teresa. Então, são espíritos que a gente vê que são de alta escola, são espíritos evoluídos, que passaram por aqui mais para ajudar do que para receber. Então, a família é esse nosso principal laboratório da nossa evolução espiritual. As pessoas que estão reunidas em uma família estão conectadas num processo que é individual e coletivo ao mesmo tempo. São reagrupadas, obedecendo finalidades que coincidem nesses objetivos. Tenham que se reaver relações antipáticas e até mesmo animosas dentro da mesma família. Contexto dos espíritos que vêm, almas afins e outras que trazem antagonismos para serem superados, multisseculares. Projeto alinhavado para que cada um alcance o seu objetivo e também para que, em conjunto, possamos alcançar o melhor patamar possível. Então, aí vem essa antipatia, antagonismo. Quantas vezes nos sentimos isso dentro da nossa própria família? Que as nossas relações, às vezes, não são tão amorosas, tão carismáticas, tão afetuosas como gostaríamos que fossem. Parece que tem algum sentimento que a gente não percebe, né, a olhos vistos, mas que a gente vê que há certos antagonismos, há certas antipatias. Quem não sentiu isso? Isso é de agora? Em que às vezes não tivemos nenhum motivo para isso? Muitas vezes trazemos, né, das nossas relações passadas que tivemos entre nós. E vem uma bênção, né, para cada um de nós, que é esse véu do esquecimento, que é esse alveolamento que eles falam, de nós não nos lembrarmos das nossas vivências passadas, nem daqueles que viveram conosco nessas existências. Por quê? Porque podem ser existências boas, em que sentiríamos mais afetuosos a estes, mas podem também ser vivências extremamente difíceis que, se nós tivéssemos conhecimento, às vezes nem suportaríamos essa convivência agora. Então, temos aí do nosso Pai Maior essa bênção, que é esse esquecimento temporário daquilo que a gente foi, daquilo que a gente viveu e daquilo que os outros também foram para nós. Não nos colocando aqui na posição de individualidade, né? Mas nessa posição de coletivo, que isso é uma bênção para todos nós. Então, a finalidade da encarnação é o aprendizado, é a evolução, tanto individual quanto coletiva. Então, estamos naquele lugar muitas vezes para ajudar e muitas vezes também para sermos ajudados. Então, temos que, dentro de cada um, né, a gente fazer essa reflexão. Por que estou ali? O que estou fazendo? O que posso contribuir? O que posso evoluir? Né? Então, a família, sendo essa primeira célula social, é a que mais devemos dar valor. Às vezes, tentamos ser mais útil fora do que dentro do nosso lar. E não que não devemos ser, né, fazer essa nossa contribuição social, vamos falar assim. Mas a nossa primeira contribuição maior deve ser na nossa família. É ali que é o nosso maior aprendizado. E essa família, sendo essa primeira célula, a gente pode analisar dois aspectos distintos, que é o prisma social e o prisma espiritual. Na sociedade, a família é antropológica e é cultural. Então, há essa necessidade da derivação consanguínea, da associação de pessoas afins, né? Desse sentido social da família, como carregamos o nome dos nossos pais, passamos esses nomes aos nossos filhos, né? Então, forma-se ali esse sentido social. E no prisma espiritual, são os laços que antecedem o berço e sucedem ao túmulo. Então, se a gente prestar atenção, antecedem o berço e sucedem ao túmulo, a gente já teve vivência antes e vamos ter depois. Então, esse prisma espiritual, esses laços,
que não são materiais, eles são vínculos que são eternos. São vínculos maiores que esse elemento cultural que a gente tem agora nessa vivência. E vendo lá no Livro dos Espíritos, questão 774 e 775. Há pessoas que deduzem o abandono das crias pelos animais, que os laços de família entre os homens não são mais que o resultado de costumes sociais e não uma lei natural. O que devemos pensar disso? E vem a resposta. O homem tem outro destino que não são dos animais, pois querer sempre identificá-los. Para ele, há uma outra coisa além das necessidades físicas, há a necessidade do progresso. Os liames sociais são necessários ao progresso, e os laços de família resumem os liames sociais. Eis porque constituem uma lei natural. Deus quis que os homens assim aprendessem a amar-se como irmãos. Então, essa comparação aqui é que os animais, ao terem suas crias, a cria já está pronta para se virar sozinha, vamos falar assim, eles praticamente as deixam, né? E cada um vai cuidar do seu caminho. Diferente do ser humano, que ele tem essa necessidade desse progresso e desse liame social. Então é sim uma responsabilidade, né, que a gente assume ali, de estar nesse lugar, de estar nessa família, de sermos pais e de sermos filhos também, como nos comportamos como filhos. E não só olhar, né, eu sou assim porque aconteceu isso comigo. Eu tive uma educação que não me ajudou. Não adianta ficarmos procurando muletas para nos apoiarmos. Estamos aqui para evoluir. Foi difícil, tive muita dificuldade, tive muito sofrimento. Ok, mas o que eu posso fazer daqui para frente? Agora é comigo. Eu estou no domínio dessa minha existência. Eu não sou mais uma criança, né? Agora eu consigo andar com minha própria capacidade. E o que eu estou fazendo? E vem mais uma pergunta. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E a resposta é curta. Uma recrudescência do egoísmo. Então, se a gente não valorizasse esses laços de família, seria retroceder ao egoísmo, né? Seria aumentar o nosso egoísmo. Porque se a gente não tem essa necessidade de preservarmos ali a nossa família, de preservarmos o convívio, então nós seríamos egoístas, poderíamos viver sozinhos, não depender de ninguém, não fazer nada para ninguém. E o objetivo e função do elemento família é mais, não esse relaxamento dos laços, mas esse apertar desses laços, fazermos com que eles sejam cada vez mais fortes. Não só um laço, às vezes até um nó de família, que a gente possa ali se auxiliar mutuamente. Então, o objetivo e a função, se o laço recrudesce o egoísmo, o apertar dos laços favorece o altruísmo. O que é o altruísmo? É o contrário do egoísmo. É a beneficência, é o desprendimento, é a ajuda, é o bem-fazer. Então, esse apertar dos laços, ele favorece tudo isso, né? Quando nós conseguirmos sermos melhores e entendermos que às vezes é difícil a convivência, mas é necessária, nós podemos nos melhorar e essa melhora nossa contagiar aqueles com que nós às vezes temos os antagonismos, com os quais já vivemos bem, vamos falar assim, já convivemos bem, é mais fácil, mas com aqueles que temos as dificuldades, a gente procurar fortalecer esses laços, através do nosso exemplo, através da nossa ajuda, através da nossa boa vontade, procurarmos essa melhora. Então, a convivência em família funciona como um contrato de cessão, onde cada um cede individualmente para que todos ganhem coletivamente. Então, eu não vou fazer isso porque fulano não merece. Então, assim, é parar um pouco de pensar só em nós e
começarmos a ceder aos poucos para pensar no outro também. Quando a gente começa a exercitar isso, com certeza a gente recebe também de volta. Não é fácil, né? Para qualquer um de nós aqui não é fácil. Mas à medida que começarmos, isso vai trazer benefícios. Então, temos que ser individuais, que somos seres individuais, mas não sermos individualistas. A gente tem que preservar a nossa individualidade, não é querer ser igual a ninguém, mas não sermos individualistas, que a hora que passamos a ser individualistas, somos egoístas. Então, pensar aí um pouco mais no altruísmo. Quando a gente ouvir que alguém é altruísta, é uma coisa boa, é uma pessoa ali que está contribuindo. E na questão 258, no estado errante, antes de uma nova existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão do que lhe vai acontecer durante a vida? O que vocês acham? Que no estado errante é antes da encarnação, né? O espírito tem consciência e previsão do que vai lhe acontecer durante a vida? Então, com certeza sim. Ele mesmo escolhe o gênero de provas que deseja sofrer, e nisto consiste o seu livre-arbítrio. Escolhemos nascer com aquelas pessoas que fazem parte do nosso gênero de provas. É lógico, você prepara a sua encarnação, vamos falar, para vir com alguma dificuldade, vamos pôr aqui que tenha uma propensão a ser gente de má vida, vamos falar do roubo. E você vem num lugar que seja favorecido ao roubo, numa família que pratica o roubo. Então você vem ali para se melhorar daquilo. Você pode sucumbir, você pode entrar e continuar fazendo o que os outros fazem, ou não. Então, nós escolhemos, né? E Deus não dá prova maior do que a gente pode suportar. Então, à medida que escolhemos, e se foi concedido, é porque temos capacidade de passar por tudo aquilo. Então, nós escolhemos estar nessa família, nós escolhemos estar dessa forma. O que nós fazemos hoje foi nós que escolhemos. Agora, o bom uso do que nós vamos fazer, aí é o nosso livre-arbítrio, aí é conosco mesmo. E um exemplo que ele dá na pergunta 260 é como o espírito pode querer nascer entre gente de má vida. E a resposta é necessário ser enviado ao meio em que possa sofrer a prova pedida. Pois bem, o semelhante atrai o semelhante, e para lutar contra o instinto do banditismo, é preciso que ele se encontre entre pessoas dessa espécie. Então, escolhemos a nossa prova, né? Escolhemos a nossa família. Então, aí a nossa necessidade de pensar nisso. E as necessidades reencarnatórias, né? Na nossa família, nós nos mostramos como realmente somos. Aos de fora, mostramos como queremos que nos vejam. Nós somos verdadeiros, né, dentro dos nossos lares. E de fora, muitas vezes, nos mostramos como queremos ser vistos. Então, é para nós pensarmos, né, que a gente praticamente não que a gente tenha as mesmas atitudes, mas devemos ser a mesma pessoa em todos os lugares. E a família, sendo esse núcleo social, é um laboratório de experiências evolutivos. Que nem Emmanuel disse, que é um instituto para a educação das almas recém-chegadas ainda é a família. Então, esses filhos que muitos de nós recebemos, até os 7 anos é onde a gente consegue transmitir a eles a nossa base, a nossa formação, o nosso exemplo, que é quando eles ainda estão na infância espiritual também. Eles ainda não têm todo o despertamento da individualidade deles, de quem eles são realmente. Então, até os 7 anos, acho que o Valdomiro soltou hoje uma mensagem de evangelização, né? É onde a gente consegue ali dar bons exemplos que fixam ali naquelas mentes ainda
que estão em aprendizado. Então, é uma obrigação nossa. Não devemos nos furtar dela, não. E Jesus já falava, né? Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. A posição daquele que me segue não é uma posição de espectador. A posição daquele que me segue é de agir, independente do outro reconhecer ou retribuir. Então, façamos a nossa parte. Se o outro vai reconhecer ou retribuir, o problema é dele, já não é mais nosso. Eu fiz o que eu poderia fazer. Eu fiz aquilo que eu me dispus a fazer. E se vou ser reconhecido ou receber alguma retribuição, não devemos esperar por isso. É igual Cristo disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E como o nosso tempo ali é pequenininho, eu vou pular aqui um pouquinho e vou falar do transcender, né? O que é esse transcender? É essa noção de amor calcada no respeito, na tolerância, dentro e fora do lar. Aprender a compartilhar, ser solidário, justo, essa interação familiar. Existências de conflitos familiares, todos nós vamos passar. Estamos num mundo de expiação e provas, onde as famílias se reúnem bem mais por compromissos do que por vivências felizes. A amorosidade, como a Lourdes falou aqui no começo, é o pano de fundo para dar um novo contorno à formação da família. Tem o propósito de ressignificação das relações, elementos de substratos para a superação. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade, que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último ceitil. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 25 a 26. Então, daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último ceitil, quer dizer, se nós não cumprirmos as nossas falhas, as nossas obrigações com esses que estão ao nosso redor agora, vamos ter que voltar e cumprir. Então, vai ser entregue ao juiz. Quem é o juiz? É a nossa consciência. A justiça é daquilo que sabemos que deveríamos ter feito. Então, não adianta adiar, né? Vamos fazer o máximo que pudermos. E no dicionário de português traz a definição de reconciliar, que é instaurar a paz, ficar em harmonia, harmonizar-se. Então, é buscar essa conciliação, essa reconciliação entre aqueles que estão no nosso círculo familiar. E a reflexão final é que nós temos o espírito de família, que encontramos em todos da mesma cultura familiar. Estamos ali por motivos semelhantes, pois temos características parecidas, provas afins, isto pelo prisma espiritual. Confere à família uma importância muito maior que mera convenção social ou instituição civil. É uma instituição espiritual. Por mais difícil que seja a vida em família, por mais confusa que possa parecer, é a estrutura mais bela que nós temos. É a estrutura desenhada pelas leis de Deus para que pudéssemos aprender, crescer, viver e conviver. Quantas vezes sejam necessárias, tantas reencarnações sejam necessárias. É a célula máter da estrutura social. A evangelização no lar é uma participação nessa sociedade religiosa. Agora, possamos talvez entender, aceitar e gostar ao responder por que estamos nessa família. É porque precisamos lá estar. Precisamos dessas pessoas e elas precisam de nós. Aí sim, no mesmo lugar, com as pessoas certas e no momento certo, fazermos a nossa melhor espiritual.
Deus permitiu assim, para que se construísse pontes onde havia abismos, perdão onde havia ressentimento e mais amor onde já havia amor. Então, que Deus ilumine cada um, que ilumine cada família, e sempre que pudermos, nos desarmar, estarmos desarmados, e mais do que nunca, apertemos esses laços de família com os que convivem conosco. Então, seria isso. Pode fazer o encerramento? Então, vamos todos agora, aproveitar esse momento, essa reflexão nossa sobre família, sobre tudo o que passou aí, pelos nossos pensamentos, as nossas dificuldades, mas que possamos mentalizar Jesus na sua calma, na sua serenidade, olhando para cada um de nós, a nossa Mãe Maria Santíssima também, com seu olhar complacente, nos acolhendo, nos afagando, nos dando a sua paz, a sua harmonia, e que possamos sair daqui mais revigorados, energizados, com o nosso coração aquecido, com essa vontade, com esse propósito da mudança, da melhora, que possamos sentir essa presença de Deus em nossos corações, em nosso lar, em nossa família. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todos os maus e dos males. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que assim seja. E na finalização agora, quem quiser deixar o nome ali dos seus familiares no caderno, nós vamos ter as vibrações, para todos aí que necessitarem e precisarem. E no sábado terá o estudo, Valdomiro? O estudo das 15 às 17, e a partir das 17h30 a harmonização, a música, e depois a nossa palestra cotidiana e o passe. Todos convidados.